Então, o Mênon é o diálogo de Platão que trata da virtude, em que se procura responder a duas questões principais: o que é a virtude e se ela pode ou não ser ensinada. Os três principais personagens do diálogo, além do Sócrates, são o próprio Mênon, um escravo do Mênon e Anito. O Mênon era um jovem da Tessália. Tessália é essa região da Grécia, amigo e discípulo de um sofista chamado Gorgias, e que no futuro se envolveria numa tentativa de golpe na Pérsia, em que o irmão do rei da Pérsia tentou dar para tomar o lugar do seu irmão, o imperador, o rei Artaxerxes II, que acabou sendo mal sucedida. O Xenofonte descreve o Mênon como um homem arrogante, ambicioso, egoísta, um conspirador sem escrúpulos. Mas, no momento do diálogo, que ele ainda era jovem, né, foi antes dessa expedição na Pérsia, o Mênon tinha vindo para Atenas em busca de apoio para sua família, que estava envolvida numa disputa de poder na Tessália. E o Platão o caracteriza como um jovem com potencial, com uma boa educação, mas um pouco confiante demais, ainda no caminho da arrogância, sem a sabedoria necessária. O Anito vai ser um dos três acusadores do Sócrates no processo que culmina com a sua condenação à morte em 399 a.C. Ele era um homem rico, um político proeminente, e é ele que recebe o Mênon em Atenas. Ele é um grande crítico dos sofistas que pretendiam ensinar a virtude, e ele inclui o Sócrates entre os sofistas. Ele não faz a distinção entre o que o Sócrates faz e o que os sofistas fazem. Ele acredita que a virtude se aprende pela convivência com os homens virtuosos da geração precedente. Então o diálogo começa quando o Mênon pergunta para o Sócrates se a virtude se adquire pelo ensino, se é pelo exercício, se é um dom da natureza ou se tem alguma outra causa. E aí o Sócrates fala, olha, você tem muita sorte se lá na Tessália as pessoas sabem o que é a virtude. Aqui em Atenas eu nunca encontrei ninguém que pudesse me explicar nem o que é a virtude, quanto menos se ela se ensina ou não. Aí o menino fala, mas o Gorgias já veio aqui em Atenas, né? Você acha que ele não sabe o que é a virtude? Aí o Sócrates fala, olha, eu prefiro não confiar muito na minha memória, mas se você concorda com Gorgias, me diz você mesmo o que é a virtude, o que você acha que é a virtude. E aí o Mênon responde, né? Ele diz, bom, a virtude de um homem é administrar os negócios da cidade, fazendo bem aos seus amigos e o mal aos seus inimigos. A virtude de uma mulher é administrar bem a sua casa e obedecer ao seu marido. Tem também uma virtude para as crianças, para os anciãos, para os homens livres, para os escravos. Para cada obra, para cada idade, tem uma virtude. Aí o Sócrates fala, mas espera aí, se eu te perguntar o que é uma abelha, e você me dissesse que tem vários tipos de abelha, será que elas se distinguem uma da outra enquanto abelhas ou por outras características secundárias? É pelo fato de ser abelha que uma abelha se distingue da outra? Ah, não. Da mesma forma, é, bem administrar a cidade ou a casa é administrá-la segundo a justiça e a sabedoria. Então, o homem e a mulher, eles precisam das mesmas coisas para serem virtuosos. O que é que faz um e outro, e qualquer pessoa, em qualquer circunstância, ser virtuosa? O que é a virtude enquanto virtude, independentemente de suas características secundárias, ou seja, a essência, o que faz a virtude seja uma virtude. Aí o Menon tenta dar uma segunda definição. Ele diz: a virtude é a capacidade de comandar os homens. Mas espera aí, comandar não pode ser virtude da criança e do escravo. A criança ela não comanda ninguém e o escravo só
tem só que obedecer. Além disso, seria preciso acrescentar comandar com justiça, porque comandar de forma injusta não é virtuoso. Mas mas a justiça é uma virtude, não a virtude, né? Porque além da justiça existem outras virtudes. Da mesma forma como o fato de ser redondo é uma forma de figura e não a figura, porque existem figuras quadradas ou de outras formas. Ou o branco é uma cor e não a cor, porque existem outras cores. Da mesma forma, a justiça é uma virtude e não a virtude. O redondo e o reto são ombros figuras, mas redondo não é reto e reto não é redondo. Ou seja, da mesma forma, você pode ter duas virtudes diferentes. As duas são virtudes, né? A justiça e a temperança, por exemplo. As duas são virtudes, mas a justiça não é a temperança não é a justiça. Aí o Menon fala, mas qual seria então a definição de figura? O Sócrates fala, não, mas a gente vai mudar de assunto. Ele fala, não, me responde só isso, daí a gente volta para a virtude. Daí o Sócrates fala, bom, figura é o que sempre acompanha a cor. Ele fala, mas e se a gente não souber sempre o que é a cor? A figura é o limite do sólido. Mas e a cor, qual é a sua definição? Eu falo, bom, a gente ainda não voltou para a virtude, né? Não, só qual a definição da cor? Só que a definição da cor no estilo do Gorgias, né? Que é o tipo de definição que você vai gostar. A cor é uma efusão da figura proporcional à vista e sensível, né? Como se algo que a coisa envia, né? Que flui da coisa e que é vista, que é sensível. Aí o Menon fala, que boa definição e tal. Eles voltam para a virtude. Então, finalmente, qual é a definição da virtude? Aí o Menon fala, a virtude é o desejo de belas coisas e o poder de obtê-las. Bom, é, desejar belas coisas implica que essas coisas sejam boas. Né? Porque ele fala assim, mas você acha que tem gente que não deseja belas coisas? Ele fala, tem gente que deseja coisas más. Mas sabendo que são más ou sem saber que são más? Daí o menino fala, eu acho que os dois. E ele fala, mas saber uma coisa é querer que ela aconteça. Né? Se eu desejo alguma coisa má, sabendo que ela é má, eu desejo que ela aconteça. Então, será que eu desejo essa coisa má sabendo que ela é má, pensando que o mal, nesse caso, vai ser vantajoso ou sabendo que ele é nocivo? Se eu acredito que ele vai ser vantajoso, pode ser que eu deseje esse mal. Mas se eu sei que ele é nocivo e que ele vai acontecer, ninguém deseja ser prejudicado. Ninguém deseja, é, com conhecimento de causa, ser prejudicado. Ninguém deseja sofrer e ser infeliz. Então, necessariamente, quem deseja uma coisa má pensa que ela é boa ou vantajosa, senão não desejaria essa coisa má. Então, querer coisas belas está ao alcance de todos. A gente vê que alguns homens são virtuosos e outros não. Então não pode ser o querer coisas belas que distingue um homem do outro, um homem virtuoso de um homem não virtuoso. Então a virtude ela deve estar no poder de obter essas coisas. Mas que tipo de... No poder de obter o bem. Mas que tipo de bens? Né? Então ele começa a enumerar alguns tipos de bens. Saúde, riqueza, ouro, prata, cargos públicos, honras. Ele fala, mas tudo isso só é virtude se a gente
adquirir justamente e santamente. Porque adquiri-los injustamente não é virtude, mas uma maldade. Então a aquisição de bens deve ser feita com justiça. Mas a justiça, a gente viu, não é a virtude inteira. É só uma parte da virtude. É uma virtude, não é a virtude. Então a gente volta para o mesmo ponto. A gente não tem uma definição da virtude enquanto tal, apenas uma enumeração de suas partes. Vamos tentar encontrar uma definição da virtude enquanto tal, independentemente de suas partes. Aí o Meno fala, mas Sócrates, tinha me falado já que você fazia isso, né? Você vê e faz que a gente veja dificuldade em tudo. Eu estou me sentindo meio entorpecido, né? Você é como aquele peixe torpedo, né? Aquele peixe elétrico que dá choque. E a gente fica entorpecido quando a gente entra em contato com ele. Você é como esse peixe. Em outra cidade, você seria logo preso como um feiticeiro. Aí só que você fala, bom, se o torpedo se entorpece a si mesmo quando entorpece os outros, a comparação é aceitável. Eu não estou entorpecendo os outros pelo prazer de fazer isso. Eu estou buscando a verdade junto com você. Eu não estou querendo te perturbar. Aí o Meno fala, mas se a gente não sabe o que é virtude, como é que a gente pode procurar? Como procurar o que não se conhece? Aí o Sócrates fala, eu conheço esse argumento. É aquele argumento de que se você se você não conhece uma coisa, você não pode procurá-la, porque mesmo que você a encontre por acaso, você não vai reconhecê-la, porque você não sabe o que é. E aí ele dá uma resposta interessante, ele diz: eu não concordo com isso. Por quê? Porque eu vi homens e mulheres hábeis nas coisas divinas que diziam coisas, na minha opinião, verdadeiras e belas. Então, é assim que ele responde essa objeção. E ele vai explicar um pouco melhor com a teoria da anamnese. Ele diz, de acordo com os sacerdotes e sacerdotisas, Píndaro, um poeta Píndaro, e todos os poetas divinos, a alma do homem é imortal. Ela sai da vida, o que chamamos morrer, e volta à vida, mas nunca é destruída, razão pela qual se deve guardar nesta vida uma conduta tão santa quanto possível. Então a alma é imortal e ela renasceria diversas vezes após ter expiado suas culpas. Então não é de se espantar que ela tenha conhecimento da virtude e de todo o resto, que ela apenas esqueceu quando ela voltou para a vida. E pode ser que um único conhecimento relembrado permita lembrar-se de todo o resto. Então, a busca e o saber, no fundo, não são nada além de anamnese. Essa relembrar-se de algo que a gente, no fundo, já sabe. E essa crença, essa teoria que eu tô te explicando, ela tem, pelo menos, o mérito de nos motivar ao trabalho e à pesquisa. Ao passo que a crença contrária é a crença dos preguiçosos, né? Não dá para encontrar nada que a gente não conheça, então a gente não precisa procurar, não precisa fazer nada, não precisa estudar. E aí ele fala, eu vou te mostrar como é que funciona na prática a anamnese. Você tem um escravo aqui, né? Manda chamar teu escravo. Aí ele chama o escravo e fala, esse escravo ele nunca estudou geometria. Não, nunca teve nenhum mestre de geometria. Não. Tá comigo desde que é criança e nunca estudou nada de geometria. Então vou te mostrar como ele conhece geometria dele mesmo. Só vou fazer as perguntas certas e ele vai lembrar o que ele nunca aprendeu. Aí ele pergunta:
Meu amigo, você sabe que... Ele pergunta para o escravo, né? Sabe que esse espaço é quadrado? O escravo fala, sei. E que essas 4 linhas do quadrado são iguais. Sei. E esse espaço ele pode ser maior ou menor, né? Então, por exemplo, se a gente faz uma linha de 2 pés por uma linha de 1 pé, então esse espaço, né, essa área, é de 1 pé por 2 pés. Então, 1 pé vezes 2 pés, igual 2 pés. E se o segundo lado tiver 2 pés, o espaço será de 2 pés vezes 2 pés. Então, a área, né, o que chama de espaço é a área de 2 pés por 2 pés. Então, 4 pés. A gente diz já 4 pés ao quadrado, né? Aí fala 4 pés. Qual seria o dobro deste espaço? Aí o escravo diz 8, porque é um quadrado de 4 pés, o dobro seria 8. E se este quadrado tem 2 pés em cada lado, quanto deveria ter o seu dobro? Para eu chegar num quadrado que tenha o dobro da área do quadrado de 4 pés, quanto tem que ter cada lado? Se no quadrado de 2 pés, se no quadrado de 4 pés, cada lado tem 2 pés, no quadrado de 8 pés, quanto tem que ter cada lado? Aí o escravo fala, é óbvio, tem que ser o dobro. Se a área é o dobro, o lado tem que ser o dobro também. Então, significa que para eu chegar no quadrado de 8 pés, tem que ser 4 pés de cada lado. Aí o Sócrates fala, olha, menino, não estou ensinando nada, estou só perguntando e ele vai respondendo. Nesse momento, ele acha que ele sabe quanto tem que ter cada lado de um quadrado de 8 pés. Mas ele não sabe. Ele está errado, mas ele acha que ele está certo. Aí ele tenta explicar. Então, se dobrarmos cada um dos dois lados, será que o espaço também dobra, né? A gente pegar esse quadrado que a gente viu de 2 pés e colocar um outro do lado, fazer um lado que é 2 vezes 2 pés, 4 pés, e o outro lado que é 2 vezes 2 pés, 4 pés, o que acontece com a área? Né? A área, ela não dobra, ela quadruplica. Então, um quadrado de 2 pés mais 2 pés, ou seja, de 4 pés por 4 pés, não dá uma área de 8 pés, não dá um espaço de 8 pés. É um espaço de 16 pés. Ao dobrar a linha, a gente quadruplica a superfície. Então, e tudo isso ele vai perguntando para o escravo vai respondendo e percebendo ele mesmo. O escravo vai percebendo por si mesmo que, na verdade, quando ele dobrou o lado, ele quadruplicou a área. Então, um lado de 2 pés, a área de 4 pés. Lado de 4 pés, a área de 16 pés. Para obter uma área de 8 pés, a gente precisa então de um lado que seja maior do que 2 e menor do que 4. Certo? O escravo fala, então tem que ser um lado de 3 pés. Aí o Sócrates fala, não, mas 3 pés por 3 pés, quanto vai dar? Fala, 9 pés. E então qual deve ser o lado para um quadrado de 8 pés? Fala, eu não sei. Achei que era entre 2 e 4, disse 3, mas é verdade que 3 dá 9, né? 3 vezes 3 dá 9. Aí Sócrates fala, bom, tá vendo, Menon, que distância ele já percorreu? Ele não sabe qual é a resposta certa, mas ele sabe que a primeira resposta que ele me deu está errada. Então, antes ele achava que ele sabia, mas ele não sabia. Agora, pelo menos, ele sabe que ele não sabe. Então, ele já melhorou, né? Já ganhou alguma coisa. Então, atordoando, entorpecendo, como faz o peixe torpedo, na verdade a gente fez um favor para ele, a gente ensinou alguma coisa para ele. Ou pelo menos a gente ajudou que ele aprendesse alguma coisa, que ele se lembrasse de alguma coisa.
Aí, bom, se a gente dividir esse quadrado de 4 pés de área no meio, pela diagonal, faz duas metades. E se a gente pegar 4 quadrados como esse e pegar metade de cada um, a gente vai ter exatamente metade dos 16 pés. Se a área total era 16 pés, e a gente pegar metade de cada quadrado, a gente vai chegar em 8 pés. Isso significa que é essa diagonal do quadrado que produz o dobro do espaço. Para a gente chegar no dobro do espaço, no dobro da área, a gente precisa utilizar como lado a diagonal do quadrado. E o escravo vai, conforme o Sócrates vai perguntando, o escravo vai percebendo tudo isso por ele mesmo. Então, tudo que ele afirmou foi por si mesmo, apenas respondendo as perguntas que o Sócrates ia fazendo, como se ele já conhecesse as respostas. Né? Então, embora há pouco ele não soubesse, né? Não soubesse qual que tinha que ser a área, qual que tinha que ser o lado para chegar nessa área. Ele encontrou, então, em si mesmo essas opiniões verdadeiras. Com alguma aplicação, com algum trabalho, essas opiniões que ele achou, elas podem dar origem a uma verdadeira ciência. Se ele continuar a examinar e a refletir sobre isso, essa primeira impressão, né, que ele tem, que agora é novidade para ele, vai assentar e vai se solidificar numa verdadeira ciência. Vai se tornar, ele vai adquirir a ciência da geometria. Então, encontrar em si mesmo a ciência não é a mesma coisa que lembrar-se. Se ele encontrou em si mesmo, é porque ele se lembrou. E se ele tem essas opiniões sem ter aprendido de ninguém, é porque necessariamente ele adquiriu isso antes dessa vida. Em todo caso, essa hipótese, né, que nos incita a buscar o que desconhecemos, ela nos torna melhores e menos preguiçosos. Né? Porque pensar que não dá para buscar e para aprender nada é a hipótese do preguiçoso. Aí o Menon diz, bom, vamos voltar para a virtude, né? Mas Sócrates, antes da gente tentar descobrir o que a virtude me diz se você acha que ela pode ser ensinada ou não. Sócrates, bom, a gente pode fazer isso, mas então o ideal seria primeiro descobrir o que ela é, para depois a gente ver se ela pode ser ensinada ou não. Mas se você quer que a gente proceda dessa forma, a gente pode tentar responder se ela pode ser ensinada ou não. Mas a gente vai fazer isso raciocinando por hipótese. Né? Então a gente vai dizer, para que ela possa ser ensinada, então ela precisa ser assim, assim, assado. Ou se ela for assim, assim, assado, ela pode ser ensinada. Se ela for de outro jeito, ela não pode. Então, raciocínio por hipótese. Mas, bom, entre as coisas que têm relação com a alma, de que tipo deve ser a virtude para que ela possa ou não possa ser ensinada? Então, se a virtude for uma ciência, ela pode ser ensinada. Porque a ciência você pode ensinar para alguém. A virtude é um bem. Se houver algum bem isolado da ciência, então a virtude pode ser outra coisa. Caso contrário, temos boas razões para pensar que é uma ciência. Então, se todo bem é uma ciência e a virtude é um bem, então a virtude necessariamente é uma ciência. Se existe algum bem que não tem nada a ver com ciência, então pode ser que a virtude seja outra coisa. Então, tudo que é bom é útil. A virtude, então, é útil. Vejamos as coisas que são úteis para nós. Né? Então, ele enumera de novo: saúde, força, beleza, riqueza. Mas, às vezes, essas coisas são nocivas. Elas são boas, úteis, quando a gente faz um uso
judicioso dessas coisas. Da mesma forma, na alma, a temperança, a justiça, a coragem, a facilidade de aprender, a memória, a generosidade, até mesmo essas coisas podem ser nocivas sem a ciência. Por exemplo, a coragem sem inteligência, coragem de alguém que acha que pode tudo, é uma temeridade. Então ela é nociva, ela não é uma virtude. E, da mesma forma, todos os empreendimentos, todos os esforços da alma, eles trazem felicidade se eles são dirigidos pela razão. Em grego, a phronesis, né, o ato de pensar, o que traduz também a palavra prudência, né, a ideia de prudência. Mas levam ao resultado contrário em sua ausência. Ou seja, se não tiver esse pensamento, essa inteligência, essa razão, essa prudência, todos os empreendimentos da alma, eles levam ao resultado contrário, eles trazem infelicidade. Por isso, se a virtude é boa e útil, necessariamente ela tem que estar ligada a essa razão prudência. Olha, essa razão prudência, ela deve ser então a virtude em parte ou inteiramente. As pessoas não são boas ou más por natureza. Isso a gente pode ver porque se elas fossem boas ou más por natureza, seria possível ter alguém que iria verificar quando um bebezinho nasce ou quando você tem uma criança, se vai ser uma pessoa boa ou má. A gente pegaria só as boas, protegeria elas do resto da sociedade e depois colocaria elas para dar as ordens para todo mundo na cidade. Mas como não dá para fazer isso, isso mostra bem que não existem pessoas que são boas ou más por natureza. Né? A virtude não é um dom da natureza. E, portanto, será que elas podem aprender a virtude? Então, se a virtude for uma ciência, ela pode ser ensinada. Mas a virtude não é uma ciência, porque se fosse uma ciência, haveria mestres e discípulos. Teria lá um professor de virtude com seus discípulos que vão lá aprender a virtude, como você tem um mestre de equitação, ou um mestre para sapateiro, ou um médico que aprende medicina. E tudo isso você tem um mestre que ensina a ciência para alguém que aprende, né? A virtude não tem. Então, se não tem mestre e discípulo, quer dizer que não é uma ciência. E nesse momento vem o Anito. Aí ele pergunta, Anito, o que você acha disso, né, que a gente está falando aqui? Será que existe mestre e discípulo de virtude? Da mesma forma como um médico que aprende medicina, um sapateiro que aprende o que ensina medicina, um sapateiro que ensina a arte da sapataria. Será que são os sofistas, né, os mestres da virtude? O Nito fica horrorizado e fala, não, absolutamente. Esses aí são uma peste, um flagelo para qualquer um que se aproxima deles. Aí o Sócrates fala, peraí, como é que seria possível esses sofistas ganharem assim tanto dinheiro como eles ganham se eles fossem tão incompetentes? Imagina se um sapateiro que fizesse sapato que não presta poderia durante anos e anos e anos enganar todo mundo e ficar milionário fazendo só sapato que não presta. Como eles podem ter enganado toda a Grécia? Aí você, Anito, já frequentou algum desses sofistas? Eles, não, Deus me livre. Mas então como é que se sabe que eles não prestam? Eu falo, não, eu sei, eles não prestam. Nenhum deles presta, né? E aí ele diz, o Anito responde, para aprender a virtude é fácil. Qualquer pessoa honesta pode ensinar a virtude, melhor do que os sofistas. Mas, Anito, será que basta você ser virtuoso para poder ensinar a virtude? Vamos olhar aí a história de homens que foram extremamente virtuosos, né? Ele cita o Temístocles, Aristides e o Péricles. E, portanto, no entanto, esses homens não conseguiram ensinar a virtude para os seus filhos. Ou seja, eles eram extremamente virtuosos,
isso não foi suficiente, eles não foram capazes de ensinar a virtude. Aí o Anito fica furioso, aí ele fala, Sócrates, você toma cuidado, hein? Se você ficar, então, se você continuar com isso, você vai se dar mal. E aí ele sai da conversa furioso, talvez acreditando que o Sócrates tenha falado mal desses grandes nomes, entre os quais ele mesmo considera que ele está. Então, aparentemente a virtude não se ensina. O Sócrates retoma o diálogo com o Mênon, e aí o Mênon fala, é verdade, às vezes eu fico nessa dúvida, às vezes eu acho que a virtude se ensina, e às vezes eu acho que ela não se ensina. O Sócrates fala, você não é o único. Ele cita um trecho de um poema do poeta Teógenes, em que ele também, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Ele diz, mas se nem os sofistas, nem as pessoas virtuosas podem ensinar a virtude, isso daí quer dizer que não tem mestre. E se não tem mestre, não tem discípulo. E se não tem mestre e discípulo, quer dizer que é algo que não se pode ser ensinado. Daí o Sócrates fala, mas eu acho que a gente se enganou em algum momento da nossa caminhada. A virtude não é uma ciência, porque ela não pode ser ensinada, porque não existe mestre e discípulo. Mas a virtude é uma reta opinião. Em grego, orthodoxa. Se a ciência se ensina e a virtude não se ensina, a virtude não pode ser ciência. Mas o que é a reta opinião em comparação com a ciência? Então ele dá um exemplo de um homem que conhece um caminho por experiência. Ele já pegou esse caminho, já percorreu esse caminho 500 vezes. Então ele conhece bem esse caminho. Ele pode guiar qualquer pessoa através desse caminho. E você tem um outro homem que nunca percorreu esse caminho. Então ele não tem a ciência desse caminho. Mas, por conjecturas, por raciocínios, por reflexão, ele se diz, eu acho que eu tenho que ir para lá, depois fazer isso, virar à direita, e aí a gente chega no lugar certo. Então, com essas conjecturas, ele consegue determinar qual é o bom caminho. Esse homem não tem a ciência desse caminho, mas ele tem uma opinião correta, né? Uma reta opinião. E essa reta opinião é o suficiente para que ele possa se conduzir e percorrer esse caminho. Então, não é apenas a razão, prudência, que ele trata meio como um sinônimo de ciência, que pode dirigir a ação corretamente, mas também a reta opinião. A reta opinião ela é tão útil para a ação quanto a ciência. Mas o Menon fala, mas espera aí, a reta opinião ela funciona sempre? Mas acho que às vezes ela deve falhar, né? Senão por que a gente preferia a ciência em vez da reta opinião? Se ela funciona sempre, qual que é a vantagem da ciência? Por que a gente distingue as duas coisas? E aí o Sócrates fala, não, você conhece a estátua de Dédalo? Umas estátuas que parecem que estão em movimento, né? Dédalo foi uma figura mítica que fazia estátuas e esse tipo de estátua retratava um homem caminhando, né? Então você tinha a impressão de que a estátua ia se mover. Aí você fala, bom, essas estátuas de Dédalo, se você não atá-las, se você não prender elas em algum lugar, elas vão embora. Da mesma forma, a reta opinião, ela não permanece se ela não for atada com um raciocínio de causalidade. Em grego a palavra é aitias logismos. Então, para que essa reta opinião permaneça, para que ela se torne algo constante e sólido, que no dia seguinte não desapareça, ela precisa ser atada, precisa ser amarrada com um raciocínio de causalidade. A diferença
da reta opinião, a ciência é um encadeamento estável. Ela é estável. Por isso ela tem mais valor, né? A ciência ela não some de um dia para o outro. A reta opinião ela pode sumir no dia seguinte. Mas então essa reta opinião a virtude não é um dom da natureza, a virtude não é ciência, porque ela não se ensina. A virtude, então, é fruto da reta opinião. E a reta opinião só pode ser fruto de uma graça divina, da intervenção da divindade, dos deuses. Os grandes homens de Estado, a semelhança dos adivinhos, né, dos poetas, que agem por inspiração divina, eles agem, né, eles atuam movidos pela divindade. A virtude é um dom da divindade, é um dom divino. E assim termina o Mênon.